Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, gente, como prometido, vou fazer uma revisão aqui da unidade 1, tá bom? Eu peço desculpa para vocês se eu ler alguma coisa errada, porque eu estou sem óculos, vocês sabem que eu uso óculos, mas para gravar eu não estou usando, tá bom? Bom, mundo global, origens e desafios. Como eu expliquei para vocês, gente, bom, essa revisão aqui do nono ano, tá? Nono ano 1 e 2. Bom, gente, como eu expliquei para vocês lembram que eu falei, né, sobre o tráfico, né? O tráfico intenso, que essas linhas aqui, ó, que elas em tons mais claros representam voos curtos e as azuis são rotas mais longas, ó. Tá vendo? Essas azuis? Movimento reduzido. As regiões com poucas concentrações de linhas e pontos luminosos possuem rotas e fluxos menos intensos. Ó, transporte de cargas e passageiros. Ó, a quantidade de viajantes no mundo passou, né, de 1,2 bilhão em 2005 para 1,9 bilhão em 2015. Ou seja, gente, olha só, com 10 anos, né, olha só a diferença de 1,2 para 1,9, né, que representa um aumento de mais de 50%. Né, no mesmo período, o transporte de mercadorias nos 30 maiores aeroportos de carga do mundo passou de 33 milhões de toneladas para 44 milhões de toneladas. Embora a maior parte do transporte de mercadorias seja feita por via marítima, né, através dos navios, lembra que eu conversei com vocês? Até que muitas coisas que a gente compra, né, em lojas online que vem da China, né, que às vezes demoram um pouco mais para chegar por causa disso. Bom, gente, ó, aqui tá falando dos voos mais longos. Olha lá, ó, Dubai, da cidade do Panamá, 17 horas e 35 minutos, gente, que gasta. Bom, como eu tô fazendo uma revisão, né, certas coisas eu não tá cobrando, então, por isso que eu vou estar passando e não explicando, viu, gente? Ó, origem e bases do mundo global. Ó, nunca estivemos tão próximos. Há mais de um século, o meio de comunicações como rádio, telefone tinha acabado de ser inventado e um número reduzido de pessoas que podiam obtê-los. Por que, gente? Porque na época era muito caro tá comprando um rádio, um telefone, sabe? Então era um absurdo, tá? Além disso, o acesso a informações era mais restrito, né? E a partir de 1970 ocorreu a Revolução Informacional, com a introdução de microcomputadores e de redes de telecomunicações instantâneas que possibilitaram informação em tempo real por meio de noticiários televisivos, da internet e da telefonia móvel, informações sobre fatos, pessoas e paisagens de diferentes pontos do planeta. Com isso, o hábito de consumo, como a preferência por determinadas formas de se vestir, filmes e músicas podem ser compartilhados diariamente a todo instante por pessoas de diversas culturas e países. Mostrando um desenho aqui, gente, ó. Bom, gente, onde tudo começou e as economias do mundo. Até o século
15, o meio natural e as limitações tecnológicas dificultavam as relações econômicas e culturais entre os povos de diferentes continentes e entre populações de uma mesma região. Cadeias montanhosas, cordilheiras e oceanos dificultavam as viagens e as comunicações, embora o comércio de longa distância ocorresse, eram realizados em ritmo muito mais lento se comparado aos padrões atuais. Dessa maneira, o isolamento e a autossuficiência econômica eram condições comuns à maioria dos povos. Muitas vezes as pessoas nasciam, viviam e morriam sem saber da existência de outros povos e culturas diferentes da sua, ou acabavam tomando conhecimento deles apenas por meio de lendas e relatos de viajante. Ou seja, gente, agora com a internet e tudo, né, a gente fica conhecendo outros povos, né? A gente quer saber da cultura de outros países, é só a gente pesquisar na internet, né? A gente fica sabendo da cultura, os alimentos, né, que eles consomem, tudo, né? Tudo. Então, antigamente não tinha isso, gente, sabe? De uma cultura ficar sabendo, por exemplo, a população do Brasil ficar sabendo dos Estados Unidos que aconteciam lá, entendeu? Hoje em dia, não. Hoje em dia, se tem um terremoto, por exemplo, lá no Japão, no instantinho tem um noticiário falando, ó, aconteceu isso, né? Ou senão, um grupo de pessoas, né, fizeram algum tipo de coisa, né? Então, gente, a notícia tá aí, né? Então, se a gente pesquisar na internet, a gente fica sabendo da cultura de vários lugares. Ó, gente, como a gente estudou na sala de aula, são 4 fases de globalização, tá? Então, eu fiz pergunta para vocês, tá escrevendo no caderno, que aconteceu em cada fase, né? O que aconteceu de principal de cada fase, tá bom? Vocês estudem. Ó, transportes e telecomunicações, os motores tecnológicos da globalização. Nas últimas décadas, os meios de transporte se modernizaram e tornaram-se mais rápidos e mais baratos. Com isso, aumentaram a capacidade de transporte de cargas e de passageiros, intensificaram os deslocamentos de pessoas de mercadorias em intervalos de tempo cada vez menores e possibilitaram a integração de diferentes regiões do mundo. Do mesmo modo, o avanço tecnológico na informática permitiram que os fluxos de informações tornassem cada vez mais intensos e velozes, tanto em escala local e regional como em âmbito nacional ou global. Tá? Então, gente, ultimamente os meios de transporte, né, eles estão bem mais rápidos, né, e mais barato. E tem mais opções também, né? Antigamente não, antigamente era ônibus, e os ônibus, gente, olha, dava o que fazer, viu? Não era igual hoje não, que a gente, por exemplo, quer ir para Alfenas, tem praticamente o dia todo, né, horário, tudo. E hoje em dia, né, pessoas têm mais carros, né, então antigamente era totalmente mais difícil, viu? Bom, esses aqui são alguns textos que eu dei para vocês ler, para vocês tá respondendo. Bom, o percurso 2, economia global, transnacionais e trabalho. Aqui mostra o fluxo de mercadoria, né, o comércio global desigual. Na atual fase de globalização, tem-se observado um extraordinário crescimento no comércio internacional. De acordo com os dados da Organização Mundial do Comércio, que é OMC, posso perguntar na prova o que é OMC, viu, gente? Em 1950, o intercâmbio comercial mundial era de 64 bilhões de dólares. Em 2016, atingiu a marca dos 16 trilhões, ó meu óculos, gente, 16 trilhões de dólares, tá? Que é na figura 9, ó.
A figura 9 aqui mostrando no gráfico, ó. As transnacionais, ó. Em todo o mundo, parte expressiva da produção, do comércio e do consumo é impulsionada e controlada pelas chamadas transnacionais. Na figura 10 aqui, gente. Empresas com altos níveis de organização que atuam dentro e fora do território de seu país de origem por meio de filiais espalhadas pelo mundo. Ó, observe esse mapinha aqui, gente. O poder das transnacionais. Por causa de sua importância econômica, algumas transnacionais têm o poder de influenciar a economia global de acordo com seus próprios interesses. Ó, Fábrica Global e a nova divisão internacional do trabalho, gente. Ó, com o objetivo de aumentar os lucros, as transnacionais industriais se apoiam em forma descentralizada de produção, em que cada etapa pode ser desenvolvida em um país diferente, de acordo com as vantagens que o país oferece quanto aos custos de produção, a margem de lucro e a possibilidade de aumentar sua competitividade no mercado global. Ó, olha só na figura. As pessoas trabalhando, ó, trabalhadoras em indústrias de confecção no México. Essa indústria finaliza produtos para muitos clientes no mundo. Ó, as transnacionais contam com uma eficiente estrutura de distribuição e sofisticado sistema de transporte e de comunicação que encurta os espaços mundiais e permite a chegada de seus produtos a diferentes pontos do mundo com os preços mais competitivos. O mercado de trabalho. A forte concorrência característica marcante do período mais recente da globalização. Leva as empresas a buscar a contínua renovação das estratégias de produção e de comercialização de seus produtos. Ó, você conhece alguém que se encontra nessa situação de relação de trabalho flexível? Então, gente, ó, aqui, ó. Em muitos setores, os trabalhadores têm dificuldade para se manter nos postos de trabalho e conservar a estabilidade de seus rendimentos. Isso acontece porque a remuneração se dá cada vez mais em função da sua produtividade. E nem sempre os trabalhadores contam com as jornadas de trabalhos regulares, situações que estabelecem as chamadas relações de trabalho flexíveis, em que a carga horária é menos importante do que a qualidade e a produtividade do trabalho em que se é capaz de realizar. O aumento do desemprego na economia global. Ó. Existem muitas causas para o desemprego, mas na atual fase da globalização, a inserção das inovações tecnológicas nos processos produtivos tem contribuído para aumentar o problema. A esse tipo de desemprego dá-se o nome de tecnológico ou estrutural, derivado em grande parte da substituição de mão de obra pela mecanização, pela automatização e pela informatização dos processos produtivos. Vamos lá para a figura 14, gente. Ó, figura 14 aqui, ó. Antigamente, né? Ó, a foto A. A linha de montagem de indústria automobilística na cidade de São Paulo. Isso aqui é 1923. Olha só como era. Na figura A. No início do século XX, quando ainda não havia um maquinário moderno, nem robôs,
operando na montagem dos automóveis. Grande número de trabalhadores se revezavam em vários turnos, então era super puxado para os trabalhadores, eles tinham que estar revezando, né, entre dia e noite para conseguir, né, dar conta de todas aquelas etapas de produção, né. Agora, atualmente, gente, com o avanço tecnológico, permite a produção de automóveis em grande escala e em menos tempo, com alto grau de sofisticação e números reduzidos de operário. Ou seja, gente, agora, né, que são feitos a produção de uma forma mais tecnológica, então diminuiu os operários, né, e diminuiu também, gente, o tempo de trabalho, mas aumentou a quantidade, tá? Olha só, porque agora são feitos por robôs, ou seja, através dele construídos vários automóveis em menos tempo do que era antigamente, gente. A consequência do desemprego e o futuro. No Brasil, como em diversos países do mundo, inclusive nos desenvolvidos, porque, como vocês sabem, o Brasil é um país subdesenvolvido, né, gente? O desemprego é uma realidade que afeta trabalhadores e famílias. Provoca desestruturação do convívio familiar, das relações sociais e aumento à violência. O trabalho informal e causa traumas psicológicos. Calcula-se que nos países desenvolvidos cerca de 80% das perdas de emprego estão relacionadas à implantação de novas tecnologias no sistema produtivo e o restante ao desemprego é a transferência de empresas para países menos desenvolvidos, assim como a descentralização da atividade produtiva realizada pelas transnacionais em direção aos países menos desenvolvidos. E é de esperar que o desemprego estrutural se agrave nesse país em que se inclui o Brasil. Mas, se entendermos que a revolução técnico-científico-informacional prosseguirá ao seu curso, novas profissões serão criadas. E assim, não somente no Brasil, mas em outros países deverão reformular os seus modelos de educação para fazer frente a esse desafio. Por exemplo, gente, as crianças que ingressarem hoje nas escolas se defrontarão com as novas profissões do futuro. Por isso, precisarão estar preparadas. As escolas não podem omitir o seu papel ou a sua função de instruir e de desenvolver atitudes sociais. Vamos ver aqui na figura 16, né, como que é. As crianças de hoje em dia, né, se ocupa, na Finlândia, ocupa nas primeiras posições do PISA, sigla em inglês para o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que tem como objetivo aferir a educação por meio de avaliação de desempenho dos alunos em matemática, ciência e leitura. Na foto, os alunos utilizam um robô em aula na cidade de Tampere, na Finlândia. Olha só, gente, a evolução, né? Globalização e capital financeiro. Com a globalização, houve também o aumento dos fluxos de capitais financeiros em todo o mundo, por meio de operações realizadas por banco, empresa, agência ou escritórios de corretagens, e de ações e títulos espalhados por vários países. A globalização das finanças ou do capital financeiro favoreceu capitais especulativos, em que os especuladores de moedas e ações, ou seja, as pessoas de instituições financeiras que possuem grande poder de compra e que adquirem, por exemplo, milhões de dólares de moedas nacionais quando estão desvalorizadas e as vendem posteriormente quando se valorizam, assegurando grandes lucros. Com as ações das empresas também ocorre a compra e a venda realizada das bolsas de valores dos países.
Isso a gente vai ver na figura 17. Ó. A compra e a venda das ações apresentam duas fases. Por meio da venda de ações, a empresa obtém dinheiro para se modernizar e aumentar sua capacidade de produção. Entretanto, há também outra fase, que é a especulação dos valores das ações, ou seja, quando o valor das ações de uma empresa está baixo, investidores, percebendo que ela poderá apresentar lucratividade em um futuro próximo, as compras em um dia e vendem logo em seguida quando há valorização delas, obtendo assim lucros independentemente do resultado da empresa. A rede global de computadores permite a movimentação instantânea de capitais financeiros, fato que acelerou a internacionalização das finanças. Hoje em dia, operadores do mercado financeiro transferem milhões de dólares de um país para o outro, é o primeiro sinal de insegurança no mercado de capitais, o que pode gerar graves crises nas economias onde o capital havia sido aplicado. No Brasil, por exemplo, está ocorrendo a concentração do capital financeiro. Apenas 4 instituições financeiras acumulam 80% desse capital em circulação. A localização das 15 principais bolsas de valores. Em São Paulo fica uma delas, que é a BM Bovespa. Bom, gente, aqui eu ensinei para vocês como interpretar um mapa de fluxo. Lembram? Depois dessas atividades de percurso, tá? Como eu pedi para vocês estar escrevendo certinho, mas se vocês prestou atenção também no vídeo, tá ok. Consumo e cultura. Bom, gente, isso aqui eu ainda não estudei com vocês, então eu não vou estar fazendo revisão, não. Vou deixar para fazer revisão desses conteúdos. Assim que eu passar para vocês, eu já faço a revisão, viu? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa a minha leitura, gente, porque eu tô sem óculos aqui, que eu achei melhor filmar sem óculos, tá? Mas é isso, galera. Um abração, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.